esperando, né? E hoje a gente está com a nossa irmã, que ela é anciã lá de Praça Seca, a Tatiana Teles. Ela vai estar conosco hoje, essa noite, e será bênção, como tem sido as outros encontros. Amém? Então vamos orar, tá? Vamos curvar nossas frontes e falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite, meu Pai, para estarmos juntos, unidos, estudando a Tua Palavra. Fale conosco, fale com a Tatiana, Senhor, e que possamos aprender mais e colocar em prática, Senhor, tudo que vamos aprender na Tua Palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é com a irmã Tatiana. Boa noite a todos. Eu sou a Tatiana, eu sou membro lá da Igreja de Praça Seca, participo da liderança de lá e tenho o privilégio e a oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? Substituindo no momento o pastor Patrick, mas logo em breve ele vai estar aqui com os irmãos novamente. E estou muito feliz, gente, porque hoje fazem 20 anos, passou o tempo muito rápido, que eu me batizei aqui nessa igreja. 20 anos se passaram e agora eu estou aqui de novo, podendo estudar a Bíblia, falar sobre a Bíblia, e isso é muito bom. Estou aqui acompanhada da minha mãe e de pessoas que fizeram parte dessa história ao longo dos 20 anos. Então, ver essas pessoas, irmão Jair, a tia Isaura, o irmão Vanderlei, a Aline, são pessoas que estiveram me acompanhando ao longo desse tempo. Isso me emociona e me deixa muito feliz de estar aqui junto com vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, tá? Então a gente vai abrir a Bíblia algumas vezes, vocês podem perguntar, participar, podem ficar à vontade, tá bom? E aí nós vamos falar hoje sobre marcas. Como assim, Tati? Vamos lá. Quem conhece aqui alguma marca? Pode citar o nome, gente. Alguma marca? Nike. Muito conhecida. O que mais? Outra marca. Inclusive tem. Qual? Tem essa, qual outra? Tem essa, Chico. Vocês são uma não. Vamos lá. Vamos mais uma. E eu pensando aqui em outras. Alimentícia. Vamos lá. Conhecem alguma marca alimentícia? Qual? Super bom. Super bom. Isso aí. Muito bem. Existem muitas marcas. E aí, quando eu falo assim, existe essa marca tal. Vocês falaram aí de marcas de alto padrão. Quando a gente olha para o produto delas, como é que a gente sabe que ela tem aquela marca? Eu olhei um produto, por exemplo, um produto da Nike, e eu falo assim, isso aqui é Nike. Por quê? Pela logomarca, pelo que mais? As características, né? As características desse produto. A gente fala, nossa, isso aqui só podia ser dessa marca, só podia ser Nike, só podia ser esse outro produto. E vocês sabiam que Deus também tem características para dizer, isso aqui me pertence? E a gente vai ver na Bíblia que Ele também deixou certas características para a sua igreja. Pois é, Deus deixou características para a igreja dele para a gente ter certeza se a gente está fazendo certo ou não. E a gente vai descobrir isso aonde? Na Bíblia. Vamos lá? Ó, gente, a tecnologia está aqui pronta. E aí, Deus tem uma igreja? Vamos descobrir. Existem milhares de denominações cristãs no mundo. Nós conhecemos algumas, né? A gente conhece algumas, mas olha, hoje a conta está em 33.830 igrejas consideradas cristãs no mundo inteiro. Bastante coisa, né? E olha só, algumas acreditam no Novo Testamento, outras não acreditam, umas acreditam na Trindade, outras acreditam em Jesus, outras no Espírito Santo, outras acreditam em tudo isso, e a gente vai descobrir agora um pouco mais sobre. O que a Bíblia responde? Lá em Gênesis, a Bíblia vem falando sobre Caim e Abel, que eles representam duas classes que existirão no mundo até o final do tempo. Vamos ler o que está escrito lá em Gênesis capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Quem achar, pode me auxiliar fazendo a leitura, por gentileza. Gênesis capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Quem achar, pode fazer aí. Habitou o homem com ela, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz Caim. Então, disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado traz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Excelente, obrigada, irmão. Então a gente está vendo aí duas classes de pessoas. Abel fez o quê? Obedeceu a ordem do Senhor. Precisava pegar o cordeiro, ele pegou o melhor cordeiro e fez o sacrifício. Enquanto Caim fez o quê? Não fez, ele desobedeceu a ordem do Senhor. Ele fez aquilo que ele achou que deveria ser feito, que deveria fazer. Ele simplesmente tomou a decisão dele: não, eu quero dar os frutos da terra, vou fazer isso. Então aí o grande contexto foi o quê? A desobediência. Então hoje também existe no mundo duas classes. Uma que obedecerá à ordem do Senhor e o que ele mandar, e outra que não obedecerá à ordem do Senhor. E isso reflete também nas características da igreja. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Que nós sejamos como Abel, obedecer a Deus a despeito de todas as coisas. Vamos lá. Deixa eu passar essa. E agora a gente vai entrar, gente, num assunto mais complexo um pouquinho. A gente vai lá para Apocalipse. Apocalipse, ela apresenta algumas características que nós vamos identificar a igreja de Cristo. E aqui a gente vai ver sobre a mulher contaminada e vamos ver sobre a mulher pura. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. A mulher e o dragão. É o título. Vamos acompanhando juntos e a gente vai fazer algumas idas e vindas na Bíblia para a gente confirmar algumas informações que a gente vai encontrar aqui. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Quem achou diz eu vou para o céu. Quem não achou diz eu vou também. Que bom! Isso mesmo. Mas abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 1. Vamos lá. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Nossa, eu fico imaginando João quando ele tinha essas visões, né? Imagina só, sonhar com uma mulher vestida do sol, sobre a lua, uma coroa de 12 estrelas. Mas você sabia que tudo isso tem significado na Bíblia e a Bíblia diz o significado disso? Pois é, a gente vai lá agora descobrir. Primeira pergunta, vamos lá. O que significa mulher na Bíblia? Por que uma mulher está vestida de sol? É a igreja, a mulher? Muito bem. Vamos então checar isso lá em Efésios, capítulo 5, 22 e 23. Capítulo 5, Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículo 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher,
a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Isso. Agora lê para mim, por gentileza, Cláudio, versículo 25 e 27. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso. Então a gente vê aqui uma comparação de que a mulher representa o quê? Ela é comparada à igreja. Não vê que os maridos amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então a mulher, a gente já consegue identificar que ela é o quê? Na profecia bíblica e a igreja, certo? Vamos então ter mais certeza? Vamos checar mais? Então abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Quem achou, pode ler. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Exatamente. Então a mulher pura representa o quê? A igreja de Cristo, certo? Então a gente já viu aqui que em Apocalipse 12, essa mulher que está vestida do sol, ela é a igreja de Cristo. E por que será que ela está vestida do sol? Por que será? A gente vê que ela está vestida do sol e tem o quê? A lua nos seus pés. Por que será? O sol e a lua também têm uma simbologia bíblica. E a gente fala esse salmo direto e às vezes a gente passa despercebido dessa informação. Salmo 119, 105. Vamos lá ver o que está escrito lá. Salmo 119, 105. Às vezes a gente recita esse salmo e olha só como é que a Bíblia vem ligando. Ó, salmo está ligado lá em Apocalipse. O que está escrito lá? Quem achar pode ler. 119. Isso, 119, 105. É, o maior salmo da Bíblia. Eu tinha um primo que sabia de qual é salteado, tá? É, sabia tudo. Depois eu conto pra vocês por que ele sabia. Salmo capítulo 119, versículo 105. Quem achou já pode ler? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Exatamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, vamos voltar à questão escolar. Qual é o astro que não tem luz própria e recebe a luz do sol? É a lua. A lua. Então, olha só como é que a Bíblia também, a gente tem que ficar mais inteligente. A gente está relembrando até coisa de escola. Essa mulher está vestida do sol porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Significa o que? O sol? A luz do Evangelho está sobre ela. Então, o caráter de Cristo está sobre essa mulher. Por isso que ela está vestida do sol. Ou seja, na sua vestimenta, no seu caráter, estão as marcas da lâmpada, do luzeiro, de Cristo. Ela é uma igreja de Cristo, pura. Por isso que ela é comparada a uma virgem. E em cima, a lua também está ali, ela está firmada no Evangelho. Certo? Então, aquela mulher que tem as 12 diademas, que a gente já vai descobrir o que significa, os 12 diademas na cabeça, mas ela está vestida do sol, ou seja, uma igreja pura, imaculada. A doutrina dessa igreja não foi deturpada, não foi misturada verdade e mentira. Chegamos a um ponto importante. Agora a gente vê que existem muitas doutrinas, muitas denominações, mas há alguma mistura de informações. Chegamos a essa conclusão? Porque a gente vai ver que tem uma outra mulher vestida de uma outra forma e fazendo uma outra coisa. Já já a gente vai chegar lá. Então a gente vê que existe uma mentira, alguma coisa diferente, aos dois contrapontos. Mas essa mulher aqui vestida do sol é a que está firmada na verdade. E essa mulher, ela tem 12 estrelas na cabeça. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Vamos lá ver. Gente, eu gosto de perguntar tudo assim, a gente ir lá e conferir, porque é importante a gente saber por quê. Porque depois a gente pergunta e fala, mas por que ela tem uma coroa de 12 estrelas? Ninguém está dando coroa de 12 estrelas por aí. Então vamos entender o que a Bíblia está ensinando a gente. Daniel, capítulo 12, versículo 3.
escrito assim, ó: os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqueles que conduzem à justiça são como estrelas. Quem eram os 12 que levavam a mensagem? Os apóstolos. Muito bem. Então, as 12 estrelas significam o quê? Os apóstolos, essa plenitude. Então, essa mulher vestida do sol, sobre a lua, significa o quê? É uma mulher pura, a igreja pura, seguindo a verdade dos apóstolos, significa seguindo o evangelho puro, sem mácula, sem mistura, né? Isso nos lembra a igreja primitiva. Lembra quando surgiu a igreja cristã? Ela não tinha mistura de verdade e mistura da mentira. Era a única verdade, tá bom? E agora a gente vai voltar lá em Apocalipse, no versículo 12, e vamos continuar descobrindo o que aconteceu com essa mulher e quem mais aparece nessa história. A gente viu que tem o dragão. Quem é o dragão na palavra? Lá em Ezequiel fala Satanás. Então Satanás persegue quem? A igreja verdadeira, certo? E ela carregava um descendente que ele procurou perseguir e matar esse descendente. Quem era o descendente? Jesus, certo? Então a igreja verdadeira teria Jesus, e aí o que aconteceria? Satanás tentaria destruí-lo. Vamos ver, e a gente viu desde antes do nascimento de Jesus. Lembra quando Herodes mandou perseguir? Ele foi perseguido. A Maria e o José precisavam fugir. Lembra que passaram um tempo no Egito? Isso a gente vê lá nos evangelhos. Mateus, Marcos, João, eles vêm trazendo toda essa história, né? Ele precisou passar um tempo no Egito, depois ele retornou, aí ele nasceu, né? E fora as perseguições que teve ao longo de todo o seu ministério. Vamos lá continuar em Apocalipse 12. Vamos para, então, Apocalipse 12, no versículo 19. Apocalipse 17, 9, perdão. Apocalipse 19. É 12, 9 mesmo, gente, perdão, 12, 9. E foi, capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui a gente já vê mais uma confirmação de que de quem é o dragão, né? Que ele se irou e foi pelejar contra essa mulher, mas não a venceu. E agora a gente vai ver uma outra mulher que a Bíblia traz. Presta atenção. A mulher troca as suas vestes. Ela tornou-se um instrumento do inimigo para perseguir o povo de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25. E depois vamos ler 8, 12. Vamos lá. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Certo? E agora, Daniel 8:12. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Essa mulher, ela trocou as suas vestes. Houve um período de tempo histórico, e agora a gente vai lá para o livro de história, tá bom? História mesmo, história que a gente aprende na escola. Que aí a gente vai relembrar alguns momentos. Essa mulher, ela acabou tendo, existe uma outra mulher na Bíblia que ela se veste de vermelho, de escarlata. Está lá em Apocalipse 14, no versículo 8. Eu vou ler aqui para vocês e a gente vai falar sobre Daniel já. Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 8, que diz assim, ó: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, essa mulher era uma mulher que vivia de
prostituição. Lembra que a princípio ela era uma pura virgem? Ou seja, não tinha mentira. Quando ela se transformou, mudou suas vestes para uma mulher que bebia do vinho e estava na prostituição, significa que o que entrou na igreja? A mentira. A prostituição da doutrina mesmo. A falha, a doutrina pura e simples, deixou de existir e começou a ser misturada. Mas como será que isso aconteceu que a gente não percebeu? Vamos descobrir. Lembra quando eu li agora mesmo para vocês em Daniel que aconteceria uma perseguição por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, certo? Quanto tempo isso custa? Na profecia bíblica, cada dia equivale a 1 ano, tá? Isso está aí na Bíblia, depois eu passo a referência para vocês. Se nós somarmos um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, isso vai dar 1260 anos, certo? Em 538 depois de Cristo, começou ali um edito do Justiniano, de um imperador. A partir daí, a igreja cristã, isso aí é livro de história, tá, gente? Começou a ser perseguida. E ela foi perseguida por 1260 anos. Porque se você tiver uma calculadora aí, coloca aí na sua calculadora. 538 mais 1260. Vocês vão ver a data que vai dar. 538 mais 1260 vai dar exatamente 1798. O que aconteceu em 1798? A queda do Papa. E aí foi restaurada a liberdade religiosa. Exatamente. Então, nesse tempo, o que aconteceu? A igreja cristã foi perseguida. Então, a igreja pura estava sendo perseguida. Depois teve a liberdade religiosa e aí surgiram várias denominações a partir disso. Foi possível surgir. Então percebam que nesse momento foram sendo permitidas algumas concessões e aí aconteceu isso, da perseguição da igreja e depois veio a questão da liberdade religiosa com a queda do Papa. Mas muitas coisas ficaram ainda de características da igreja que não era a igreja verdadeira. Certo? Deu para compreender até aqui? Nesse panorama? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, podem perguntar que a gente volta rapidinho para encaixar. Tá certo? Então aconteceu justamente isso. A mentira veio se misturando com a palavra de Deus e as coisas foram sendo esquecidas. Vocês já repararam? Quem é pai e mãe aqui vai saber identificar. Mas quem é tio também vai, porque se eu sei, vocês vão saber também. Quem é tio também vai. Quando uma criança fala assim, eu quero isso, eles falam, não pode. Ela tem ciência de que não pode. Mas aí um dia você resolve conceder um pouquinho. Você fala assim, por exemplo, ela quer tomar gelado. Você fala assim, não vou dar suco gelado. Ela sabe que não pode. Aí um dia você fala assim, eu vou amornar um pouquinho e vou dar. Aí você dá. Meio quebradinha de gelo. Aí ela continua pedindo. No outro dia você fala assim, tô com pressa. Vou dar um pouquinho mais gelado. Você já não esfria tanto. Você dá. Daqui a pouco você está dando o quê? O suco gelado para a criança. É ou não é? Verdade. São as pequenas concessões. E é isso que foi acontecendo ao longo do tempo com a igreja cristã. As pequenas concessões. O que será na nossa vida que às vezes a gente tem consentido, deixado e permitido? Que às vezes a gente abre uma porta para o inimigo atuar. Para a palavra de Deus acabar sendo distorcida na nossa vida. Já repararam que às vezes a gente permite isso? E aí quando a gente vê, a gente fala, onde eu cheguei? E agora? Mas porque a gente abriu a porta. São pequenas concessões. E a história da igreja vem mostrando justamente isso. Pequenas concessões. Quando o imperador Constantino falou, eu permito isso aqui se a igreja fizer o culto dessa forma. Aí a igreja cristã, tá bom, então não nos persiga e vamos fazer dessa forma. Aí a igreja foi sendo misturada a verdade e mentira. E o assim diz o Senhor foi sendo esquecido pela igreja. Por isso que hoje a gente tem milhares de denominações que algumas não seguem exatamente o que diz o Senhor, o que diz a palavra. Às vezes a gente pensa, é forte, eu sei que é. Às vezes a gente fica pensando, a gente fica assim abismado com o que a gente está lendo. Mas está claro, aqui. E o Espírito Santo vai mostrando a gente, aos pouquinhos, ele vai mostrando a gente e a gente vai compreendendo. Foram pequenas concessões que fizeram a igreja deixar de ser uma igreja pura e misturar verdade e mentira. Mas, gente, é realmente como aquelas histórias de gibi. O mocinho sempre vê isso no final
final? Verdade. E olha que o mais incrível que pareça, eu e você já sabemos a resposta, porque ele já venceu, amém? Por isso? Então o que acontece? Ele tem um povo que segue a verdade. Ele tem um grupo que fala a verdade. E vamos ver na Bíblia quem é. Vamos lá? Descobrir. Então a gente viu que o vinho e a prostituição, gente, é uma doutrina, só recapitulando, sem apoio bíblico. Quem bebe, bebeu. Vamos lá, pensa em alguém que bebeu. Você bebe, ou se você conhece alguém que bebe, você bebeu uma, bebeu duas, bebeu três. O que acontece com sua mente? Você está sóbrio? Não fica. Se eu te perguntar amanhã, se é alguém que você conhece alguém que bebeu, se eu perguntar amanhã, bebeu a noite toda, uma informação, vai lembrar exatamente do que fez? Não vai. Então tá vendo como é que o vinho e a prostituição mascaram a realidade? Às vezes você conhece a pessoa e você fala, fulano, você não lembra que você falou e fez isso? A pessoa fala, nem era eu. Né? Nem me fala que eu não quero nem saber o que eu fiz. Por quê? Ela já não tem mais consciência, já passou a realidade. Por isso que a mulher vestida de vermelho, por isso que aquela mulher que representa a igreja, que não segue a verdade, ela bebeu do vinho da prostituição, ou seja, ela já não tem mais na sua memória, na sua característica, as coisas que lembram a Cristo. Ok? Então vamos lá, próximo. Deus tem um grupo que ainda insiste em seguir. E naquela época da perseguição da igreja, também existia um grupo que precisava seguir firme. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos valdenses. Os valdenses foram um grupo que resistiu às perseguições cristãs. Eles fugiam para as montanhas para fugir das perseguições, porque os impérios os perseguiam. E olha que incrível, gente. Os valdenses tinham uma característica que eu acho assim fenomenal. Eles escreviam versos da palavra da Bíblia, versos bíblicos, e guardavam nas suas roupas. E aí quando eles vendiam materiais nas casas, de casas em casas, eles faziam amizade, né? A gente sabe, né, que às vezes a gente não faz amizade com as pessoas que batem na nossa porta. Eles entregavam um verso bíblico para que a palavra de Deus pudesse resistir ao longo do tempo. Quando os jovens dos valdenses iam para as faculdades, né, ao invés de eles estarem festejando, não, eles faziam amizade. Quando eles estavam bem amiguinhos, os coleguinhas, eles iam e ensinavam a Bíblia, passavam esses versos bíblicos para que a palavra de Deus se mantivesse firme. Eu e você também somos chamados a manter a palavra de Deus firme. E precisamos tomar posição quanto a isso. E vamos ver lá em Apocalipse 12, 17? Quem então são essas pessoas que insistem em seguir a verdade? Apocalipse 12, versículo 17. Vamos fazer a leitura. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então a gente tem aqui um grupo que faz uma determinada coisa e é por isso que o dragão persegue esse povo. Por quê? Está escrito na sua Bíblia, confere aí para ver se eu li certo. São aqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Todo mundo guarda os mandamentos de Deus? É uma pergunta, não precisa me responder. Pensa aí você mesmo. O que está escrito lá na Bíblia sobre os mandamentos? Todas as igrejas que nós conhecemos hoje guardam os mandamentos de Deus? Todas elas têm o testemunho de Jesus? Pensa aí com você, não me responde não. Pensou? Já tem a sua resposta? Ok, então. Nós precisamos ter uma decisão crucial. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Vimos que existe um povo que mantém a verdade bíblica. E ao longo do estudo a gente vai conhecer mais sobre isso. Mas a gente precisa tomar uma posição, que diz a palavra. Nem todo mundo, nem todos os caminhos, né? A gente ouve muito aquela frase, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia está dizendo isso? Gente, esse negócio de ouvir assim, ó, a voz do povo e a voz de Deus não caiu nessa não, porque não é. Um exemplo claro disso é quando a gente vai atravessar em Madureira. Todo mundo já foi em Madureira aqui? Todo mundo já foi, né? Gente, atravessa ali no início de Madureira. Preste atenção no sinal, você vai ver tanta gente atravessando, correndo,
fora do sinal, se você for na voz do povo, a gente fica, hein? Não façam isso, a voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é a Bíblia. E nós precisamos olhar para ela. Esses são alguns dos exemplos que a gente não, porque a gente precisa prestar atenção. O povo gritou que era para crucificar quem? Jesus ou Barrabás? Jesus. Então, não é a maioria, né? Foi a maioria, então a gente precisa prestar atenção nisso. Não é o que a maioria faz que é o certo. Não é a maioria, não é a voz do povo, é a voz de Deus, não é todos os caminhos vão me levar a Deus. Não é isso. Nós precisamos nos posicionar, porque existe sim uma verdade e um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O termo iniquidade é a tradução do vocábulo grego anomia. Esta palavra é formada por um prefixo de negação, a, mais o substantivo nomos, que corresponde à lei. Ou seja, a anomia é a transgressão ou a quebra da lei de Deus. Se está aqui na Bíblia, temos a orientação clara do que fazemos, do que devemos fazer. Se não cumprimos, infelizmente a verdade é clara, estamos transgredindo a lei de Deus. Então nós precisamos corrigir isso. E hoje nós precisamos tomar a nossa escolha. São informações muito poderosas. E eu fico, quando eu leio a Bíblia e descubro essas coisas e redescubro, eu fico assim, nossa, tá claro, meu Deus, e agora? Mas olha, nós temos Jesus Cristo, que está falando através do seu Espírito Santo no nosso coração, no meu, no seu coração. Se você chegou hoje aqui nessa noite, é porque Ele quis te mostrar que existe algo mais, que eu e você precisamos aprender, recapitular. Se você chegou na live também, é que o Espírito Santo também está falando que existe algo mais que eu e você precisamos recapitular, reaprender, fazer. Não deixe então o tempo passar, você perder a oportunidade de fazer parte desse grupo, que a despeito de tudo, permanece firme na palavra de Deus. Essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar diariamente. E aí o Espírito Santo vai falando com a gente vai descobrindo mais e mais. Mas nós precisamos tomar essa posição de deixar de lado as tradições e costumes religiosos populares, que todo mundo faz, às vezes, né? Para termos a certeza de que precisamos seguir a vontade de Deus. Não é o que o amigo fala, não é o que eu estou acostumada a fazer a vida inteira, é o que Deus está dizendo. Lembra quando o apóstolo Pedro disse, não importa o que os outros estão falando, em outras palavras, né? Parafraseando ele disse assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos também seguir dessa forma. Que nós possamos pedir perdão ao Senhor pelas iniquidades e erros que muitas vezes cometemos sem saber, às vezes, e outras vezes sabendo. Porque o Espírito Santo vai falar nos nossos corações e vai clarear as nossas dúvidas e o nosso entendimento. E eu quero contar uma história para vocês. Gosto muito de história, gente. Gosto muito de história, de ouvir e de contar. E uma história que eu vou contar, já vou finalizar aqui. Vou contar uma história para vocês que eu acho fantástica. Quem já viajou de avião, gente, aqui? Quem já fez um passeio de avião? É maravilhoso, né? É bem legal. Mas quem já passou por uma turbulência? Gente, o que vocês sentiram? Pode falar. No coração, a gente olha pela janela e fala, Senhor, não está na hora, Senhor, me deixa aqui, não é isso? Pois é. A história que eu vou contar é justamente sobre um rapazinho que foi fazer um voo. Ele foi fazer um voo sem a mamãe dele, tá? Vocês sabem que isso já é permitido atualmente, né? Você autoriza o menor, ele pode ir sozinho. Mamães corajosas já preparam seus filhos para as viagens. E esse rapazinho, ele estava no voo, fazendo uma viagem. Foi anunciado que haveria uma turbulência. Talvez ele estivesse passando ali pela área do Chile, né, na Cordilheira dos Andes, sempre tem uma turbulência nessa área, uma área de instabilidade. Mas não sei qual era a área, mas foi avisado que ele passaria por uma turbulência. O avião desse rapazinho estava, uma criança pequena, uns 8, 9 anos. E aí, todo mundo preocupado, apertaram os cintos, procedimento padrão, todo mundo nervoso. E aí, de repente, passaram pela turbulência e aquela criança estava, pintando um caderninho de pintura. E aí, uma moça, né, curiosa, estava olhando aquela criança pintando, anúncio, né, de turbulência, todo mundo desesperado e a criança aqui, ó. Então, ela está observando ele, preocupada também com ele, porque ela viu que ele não estava com o pai e mãe ali. Ela estava olhando e aquela criança, como se nada tivesse acontecido. Passou a turbulência, todo mundo calmo, e ele tranquilo e calmo. Essa moça perguntou para ele assim, meu filho, mas você não estava preocupado com a turbulência, com medo, nada disso? Ele
Meu pai é o piloto. Era por isso que ele não tinha medo. Ele sabia que conduzia o avião. Na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente olha algumas verdades bíblicas e isso me emociona. A gente fala assim, eu não vou conseguir fazer isso, ou eu não vou conseguir tomar essa decisão. Seu pai é o piloto. Deixa na mão dele que ele vai levar. As turbulências ficam na conta dele. Ele resolve. Então, se seu coração está preocupado com alguma coisa, com alguma decisão, meu Deus, eu estou descobrindo tanta coisa agora, minha cabeça chega a estar fervilhando, como assim? Fica tranquilo. Deixa na mão do seu pai. A turbulência ele assume, o roteiro também. E olha, não existe prejuízo na terra que o céu não esteja preparado para recompensar você. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Lembrem que Deus tem um povo e que você está sendo chamado também. Nós vamos descobrir mais um pouco sobre essas e outras verdades bíblicas ao longo da nossa classe no Boteco. Convido vocês a junto comigo, vamos convir só pronto, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos orar então. Querido Deus, agradecemos pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. São tantas verdades que nós vemos o Seu cuidado com o Seu povo. A verdade resistiu ao longo do tempo, ao longo dos séculos, porque o Senhor nos ama e quer que saibamos a verdade. O Senhor não quer que a gente fique enganado. Então, por favor, pedimos que o Senhor clareie a nossa mente, o nosso pensamento, nos tire as dúvidas, as preocupações, nos ajude, nos mostre aquilo que o Senhor quer que nós façamos, as decisões que nós precisamos tomar. E por isso, nesse momento, nós entregamos o nosso coração a Ti. E nós pedimos, Senhor, está tudo nas Tuas mãos. Faz a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos leva para casa em paz e segurança, acompanhados dos Seus anjos, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos. Até semana que vem. Mas antes eu queria uma foto com vocês para lembrar desse momento. Pode ser? Pode. Vamos lá. Fazer uma foto. Nossa aqui. E depois liberar. Vamos lá. Vem cá pra cá, então. Isso. Vai pra cá, o seu parecer. Fica pra cá. Vamos lá. Todos aqui, todos aqui. Sorriam. Ih, me tocou. Bom, aí, sorriam. Gente, eu gostei de fazer assim com as crianças. Quem tá feliz, fala eu. Muito bem. Obrigada, gente. Semana que vem, pastor Patrick tá aí com você.